Pessoal, mais uma parte para aclarar todo esse assunto. Nós somos de papiloscopia para a prova de agentes de polícia e escrivães de polícia Cadepol 2010. Certo? Vamos lá. Uma equipe do Instituto de Identificação Tavares do Rio, certo? Se dirigindo a um local de crime, com o intuito de conseguir impressões digitais em um local de crime, certo? Quando essa equipe se dirige a um local, o que é que ela espera? Que esse local esteja preservado, certo? Mesmo em alguns locais, ele sendo bem preservado, logicamente que nós encontramos diversas dificuldades. Por exemplo, existem impressões digitais em um automóvel. Suponhamos que seja na parte externa. E esse local foi devidamente isolado, mas houve uma forte chuva, e molhou esse veículo. Fatalmente, dá para se perceber facilmente que esse local, esse carro, certo? Esse automóvel que vai ser periciado vai passar por um processo que vai realmente estar passando por um processo através da chuva que dificultou muito, certo? Mas daí você vai ter o quê? Suponhamos que esse automóvel esteja numa estrada chamada estrada carroçável, né? Aquela que não é asfaltada. Imagine numa área rural onde a poeira incide diretamente sobre esse automóvel e vai ter uma grande dificuldade, certo? Para que os peritos consigam coletar impressões ou fragmentos de impressões com nitidez, certo? Então, não é preciso ser nenhum gênio para matar uma questão desse tipo, que é uma questão muito fácil, ok? Vamos passar para outra questão que eu venho sempre frisando, venho sempre falando, certo? Dos tais elementos constitutivos, certo? Onde eu digo assim, nós temos como elementos constitutivos, basicamente, sempre, em toda impressão digital, tem o que? Crista, eu tenho a depressão que eu suco, eu tenho os poros nessas cristas e tenho os pontos característicos. Toda impressão digital vai ter isso. Até o arco vai ter isso. Ok? 4 características. Mas, ao todo, são 7 desses elementos constitutivos. Mas onde é que essas 3 outras características vão surgir? Elas vão surgir onde? Nas presilhas e nos verticilos. E você pergunta, por que não? Porque a presilha, tanto na presilha quanto no verticilo, você vai ter o que? Deltas. Certo? Se eu tenho um delta, suponhamos que isso aqui seja um delta, certo? Eu tenho essas linhas diretrizes, mais um elemento. Eu tenho essa linha diretriz basilar, que está abaixo. Eu tenho essa linha diretriz marginal. Então, olha, delta, linhas diretrizes, certo? 2. E nós vamos encontrar o quê? Todo esse processo, certo? Que está aqui no meio. Se o que está aqui no meio, núcleo, é um sistema nuclear. O que está acima da linha diretriz marginal, o sistema marginal. E o que está abaixo da linha basilar, sistema basilar. Então, onde é que está o grande problema? Certo, pessoal? O grande X da questão é bem interessante. O grande X da questão é: você vai ter nos arcos presentes esses 4 elementos constitutivos. Então, podemos dizer assim, que toda impressão digital, todo datilograma vai ter isso,
certo? Esses 4 elementos. E os outros 2, por que não estão presentes em todos? Porque se for um arco, não vai ter. Agora, se eu tiver uma presilha, ou se eu tiver um delta, eu vou ter o quê? Um vértice, eu vou ter delta, certo? Eu vou ter sistema de linhas e eu vou ter linhas diretrizes. Então, eu tenho mais 3 elementos. Então, estou até anotando aqui para que a gente, vocês percebam bem, 4 mais 3, certo? Então, eu não admito de forma alguma, certo, que vocês errem uma questão desse tipo, certo? Então, só vou encontrar os 7 elementos constitutivos onde, pessoal, ou nas presilhas ou nos verticilos. Mas os 4 elementos outros vão estar presentes em qualquer um, inclusive no arco, certo? Porque o arco, ele não tem delta. Se ele não tem delta, ele não vai ter esses elementos, certo? Vou até anotar novamente aqui para que vocês não esqueçam. Certo? Só um pouquinho aqui. Nunca mais vocês vão esquecer disso. Ok? Então, vamos para outra. Eu vou ler aqui uma coisa que é interessante. Eu falei muito isso na sala de aula, certo? Isso pode até cair numa prova. É difícil, eu acho, mas uma questão extremamente difícil. Mas vocês lembrando dessa minha dica, vocês não errariam uma questão dessas. Quem prestou atenção à minha aula não vai errar jamais uma questão dessa, porque é o seguinte: quando eu falei em retrato falado, estou falando basicamente em retrato falado, o que foi que eu disse? Que dentro do Instituto de Identificação existem peritos que fazem retratos falados e são os melhores do Brasil, são tão bons quanto qualquer perito de qualquer parte do mundo. Mas o que foi que eu disse a vocês? Um desses peritos pega um notebook e ele se dirige até o interior para fazer um retrato falado. Prestem bem atenção nessa questão para não errar isso na prova. Então, chegando no interior, acontece um problema qualquer e o notebook quebrou. Ele quebrou, caiu na água, quebrou. Enfim, qualquer coisa, esse notebook quebrou. E agora? Eu tenho um delegado de polícia, uma equipe policial, eu tenho um juiz, tenho um promotor, todo mundo confiando nesse trabalho da polícia, e eu chego para o delegado e digo: olha, acabou tudo, porque quebrou o computador. Mas não é assim que funciona, certo? As pessoas que nós temos lá treinadas para fazer essa as pessoas treinadas para fazerem isso, certo? O que é que elas fazem? Elas fazem quebrou o computador, eles vão fazer esse desenho artístico. A pessoa vai falando, ele vai pegar uma prancheta com papel, um lápis, borracha e vai desenhar, certo? Então hoje, o que é que a gente tem? Nós temos esses artifícios técnicos. Quais são os artifícios técnicos? Um computador com um programa CorelDRAW, certo? Podemos dizer que usa-se esse, certo? Então eu tenho um computador, um artifício técnico. Eu tenho o método artístico, que é aquele: o computador quebrou e eu faço à mão, certo? Mas também nós temos um misto disso aí. Mas por que um misto disso aí? Porque eu pego aqui, faço no computador, imprimo e levo para a vítima e vou dando alguns retoques à mão. Então, vocês prestando atenção nessa explanação, vai ficar fácil matar uma questão desse tipo, certo? Então, nós temos hoje aqui, podemos dizer, quando nós falamos de metodologias empregadas, nós podemos dizer metodologias empregadas para a elaboração das imagens representativas da figura humana estão sofrendo muitas mudanças devido à modernização e ao dinamismo da técnica e das tecnologias. A gente está falando aí
basicamente, da informática, certo? Elas podem ser classificadas em 3 tipos, são elas: uso do desenhista ou método artístico, uso de artifícios técnicos e o método misto, certo? Então, quem foi meu aluno, fatalmente não vai errar. E agora, mesmo quem não foi meu aluno, não vai errar uma questão desse tipo, certo? Voltando a um tema da identificação necropapiloscópica, é interessante, certo, que vocês leiam o objetivo da identificação necropapiloscópica, certo? Quais os objetivos, certo? Porque você vai ter ali a exumação, você não vai mais exumar o cadáver, vai eliminar a prova testemunhal, certo? Você, através disso, vai ter a extinção da punibilidade pela morte do agente, se você realmente afirmar que essa pessoa que está morta e se ela praticou algum delito que estava para ser julgada ou tinha sido julgada e condenada, certo? Então, é bom que vocês deem uma olhada nessa extinção da punibilidade, certo? A gente vai dando uma paradinha por aqui e a gente volta daqui a pouco com mais algumas questões, ok?